Fala aí, pessoal, tudo bem? Um dia ensolarado, mas extremamente fresco, inicinho de tarde, eu preciso sair, então bora se arrumar comigo? Tô bem pensando em dar esse ponto de partida com alguma calça de alfaiataria, que sempre traz uma importância a mais à produção. Com isso, considerando essa em crepe corte reto da Lene, ou essa também em crepe, também com corte reto, só que vintage. É curioso porque a Lene Niemeyer é muito conhecida pelo beachwear, mas reparem na construção de alfaiataria, na riqueza da construção de alfaiataria dela. Uma calça com um olhar bem direcionado pra alfaiataria masculina, só que numa construção mais contemporânea, mais feminina. Se não fosse por esse ajuste que eu ainda quero fazer nela, bem ia apostar nessa composição com o moletom oversized da Osklen. Esse de fato masculino acompanhando muito bem a estética, o olhar masculino dessa alfaiataria, só que desenvolvendo o street style. Mas eu também tenho essa calça slut da Mindset, que se eu muito não me engano, também não aparece aqui há um bom tempo, hein? Corte slut, ou seja, essa construção, esse detalhamento de alfaiataria numa peça jeans muito remetendo a um corte cenoura, só que percebam, na lavagem estonada, deixando ela então mais urbana, levando a gente pra essa atmosfera de 2010. Só que como eu contei da Mindset, então uma linha mais antenada da CIA, com isso também trazendo esses bolsos utilitários na lateral, esses bolsos cargo. Ou seja, você entende que numa construção extremamente contemporânea a gente tem um olhar muito direcionado pro vintage. Coloquei esse meu cinto da Elos, meu bom e velho de guerra, só pra deixar a cintura mais firme, diferente da alfaiataria, essa calça eu já consigo fazer meu truque de proporção. Do que esse que eu sei que eu tô devendo por aqui, mas já trago um vídeo com isso. Mas só pra falar que eu coloquei o cinto mais pra segurar a cintura dessa calça, talvez a gente troque na trajetória. Como essa calça carrega uma gama de informações, na minha cabeça essa é a brecha perfeita pra gente seguir diferentes possibilidades no street style, tendo como opções ou essa camiseta masculina em malha de algodão da Diesel, ou essa camisaria em tricoline tradicional da DKNY, já dando então um tom surtão com a calça que já tem essa lavagem estonada. Se isso aqui não é muito a minha cara, percebam o mini logo metalizado e bordado da Diesel. Percebam também que eu tenho amado, simplesmente amado, trazer peças masculinas do meu styling, pra a partir daí trazer também uma masculinidade a partir do meu próprio olhar. Uma produção extremamente fácil, uma produção de jeans com camiseta, mas percebam a quantidade de informação de moda que a gente já carrega aqui. Deixa eu te contar que eu adoro isso aqui, vintage em veludo cotelê, ou seja, trazendo o brilho do veludo cotelê, mas também essa ilusão da listra. Acho um contraponto bem interessante pra lavagem da calça, aliás, não só um contraponto, mas ainda mantendo a harmonia com a calça. E chato fazendo a vez de blusa, hein? Como jaqueta já é bem bom, mas fazendo a vez de blusa. Uma atmosfera de anos 90 sendo trazida de imediato à nossa composição que já é mais contemporânea. Mas deixa eu te contar que eu também adoro isso aqui. Tô com uma blusa em nylon da Shein, ou seja, ficando bem ajustada ao corpo, modelando e não marcando. Inteiramente nessa estamparia que remete a um patchwork, remete ao movimento pop art, remete a jornalismo, remete a gibi. Traz um pouco de tudo que eu gosto. Traz o grafismo, traz ilustrações, traz cores. E faz até pensar em ficar com esse cinto, que acompanhou muito bem essa blusa, hein? Não é porque ela tem a gola levemente mais alta que você achou que eu ia perder o meu maximalismo de colares, né? Trazem luminosidade pro rosto, trazem muito do meu maximalismo, dessa minha expressão caótica, mas ainda harmoniosa, ainda remetendo ao vintage por conta da mistura de banhos de metais. Eu só perco os meus colares realmente quando não é possível. E nesse caso aqui, isso tá bom demais, hein? Tentador, bem tentador, hein? Tô aqui com uma jaqueta da Corey em algodão de alfaiataria, construção de alfaiataria com esse brilho acetinado. Mas percebam detalhes que me ganham muito nessa composição em si. O comprimento cropped que acompanha muito bem a cintura alta da calça. A manga 7/8 que permite que a blusa ainda fique aparente, gerando então esse efeito de camadas. Posso falar fazendo a vez de jaqueta, mas também fechada, fazendo a vez de blusa, deixando só a gola e essa manga por fora. Também muito tentador, hein? Fala sério, não, fala sério. Uma composição inteiramente em alfaiataria, mas de imediato sendo desconstruída pela coordenação de cores. Fala sério, essa é a definição de tentação. Deixa eu tentar não perder o rumo, então vamos escolher o sapato? Como eu sei que vocês amam bota de cowboy, ainda mais quando elas são coloridas, aqui a gente só precisa escolher a cor. As duas com recorte angular, as duas com bico mais afunilado, salto bloco em madeira. Pra acompanhar a blusa, a dúvida é na camurça alaranjada ou na camurça rosa. Eu acho a pedida certa nessa composição, surgindo como um elemento extremamente disruptivo. A dúvida aqui é, eu não posso sair como um palhacinho com uma de cada cor? Eu sei que você tá gritando aí, mas fala comigo, não faz muito sentido, não dá muito certo, ainda mais com essa blusa que já traz uma gama de cores. Enquanto a gente decide, também considerando que a gente já deu início a acessórios coloridos, tô considerando talvez mudar pra esse cinto. Fino, inteiramente em couro legítimo, vintage, a gente só precisa fazer mais um furo nele. Agora eu acho que chegamos lá, hein? Reparem como a simples mudança do cinto não ser mais largo, não ser mais preto, já trouxe outro astral a essa produção. Pro bem dessa nação, pro bem da união da nossa comunidade, escolhi só um tom de bota, tudo bem? Mas percebam que eu não tô aqui com nada mais do que um jeans estonado, uma blusa branca com um pouco de estamparia, um pouco de cor, alguns acessórios coloridos, mas a quantidade de informação de moda, a quantidade de reverência, de personalidade que eu trago aqui. Percebam que mesmo com o cinto fino, eu ainda mantenho esse truque da proporção, fazendo com que a calça fique bem encaixada
encaixada no corpo sem excesso de tecido. Sendo muito maneiro com a sua sanidade mental, irmão, eu não vou fazer isso hoje. Mas talvez eu bem faça isso, hein? Por mais que eu ache que essa bomber jacket com estamparia de estrela ficasse bem interessante nessa produção, acredito que com uma calça de alfaiataria ela cairia melhor. Então tô bem pensando se a gente não aposta nesse blazer vintage inteiramente em tweed colorido com esse abotoamento esmaltado, abotoamento duplo. Muito característico tanto da alfaiataria masculina quanto da alfaiataria vintage. Talvez você venha odiar, mas se você me conhece bem, você sabe o quanto eu tô alucinado com isso aqui e o quanto eu não me importo. Como eu falei, construção de alfaiataria porque é um blazer, só que uma construção extremamente contemporânea, reparem da sua época. Pensem que toda época, pessoal, toda geração se considera contemporânea, se considera vanguardista. Nesse caso, um blazer que eu bem acredito que date dos anos 80 por conta da sua construção muito direcionada para o olhar masculino, só que como eu tô contando, numa construção feminina. A modelagem acinturada dele e esse efeito de pontos que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas que puxa pra frente um elemento muito característico da força. Cortes retos, ainda mais quando eles têm esse formato apontado, sempre remete à força. Historicamente, sempre remeteu à força. É só a gente pensar nas vilãs da Disney. Mas percebam, ainda mantendo a seriedade, ainda mantendo a riqueza da alfaiataria. Nesse caso, através do tweed, uma trama extremamente clássica, extremamente nobre, mas multicolorida no caso. Com isso, acompanhando muito bem a estamparia que a gente tem na blusa, praticamente ficando mimetizada, mas como eu contei, trazendo seriedade, maior alinhamento. Ainda mais considerando a bota western, que já tem uma estética mais rústica, ainda mais considerando a calça dessa lavagem estonada. Enquanto pra bolsa, esse é um daqueles casos em que eu tanto acredito na experimentação. A gente pode apostar nessa baguete nylon, estética de anos 2000, mas nesse formato mais sofisticado. Ao mesmo tempo que ela traz o nylon, uma matéria-prima muito característica do utilitário, ela tem essa alça curta em correntaria, o que já traz mais alinhamento. Acompanha muito bem o tom de azul, a onda de azul que a gente tem, tanto na calça quanto no blazer. Mas também fico pensando se a gente não segue uma proposta parecida com essa shoulder bag vintage do Huckleberry. Também com a alça mais curta de correntaria, só que dessa vez com couro, e o couro no trabalho de matelassê, trazendo então mais uma informação. Nesse caso, ela acompanha e evidencia muito bem o cinto, que é mais sutil nessa produção, mas ainda evidenciando essa atmosfera vintage que vocês sabem que eu tanto gosto. Talvez vocês tenham visto, mas eu esqueci de falar, a bolsa me lembrou, mas esse blazer também tem ombreira, trazendo então maior postura. Embora eu bem esteja considerando essa maleta em formato mini, estruturado, couro texturizado da Luisa Barcelos. Gosto da luminosidade que ela traz, gosto do quão bem ela acompanha o blazer e percebam, ao invés de trazer o tênis branco como um ponto de neutralidade, aqui eu faria isso com a bolsa. Mas ainda com muita presença, com muita irreverência na produção. Já pro óculos eu quero apostar em uma dessas duas opções que eu garimpei recentemente no Relance Brechó. As duas transparentes, tanto na lente quanto na armação, então trazendo divertimento à produção, mas também essa estética futurista dos anos 2000. A dúvida é, a azulada, que como a gente viu com a bolsa, acompanha muito bem a produção. Nesse caso, ao invés de amarelo, com essa lima, que acompanha muito bem e evidencia outros pontos que a gente tem na estamparia da blusa. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa produção, que traz um maximalismo de informações, mas sem perder a harmonia. Do jeito que eu tanto gosto de fazer, do jeito que eu tanto gosto de narrar, fazendo dessa produção, fazendo dessa armadura diária como uma forma de divertimento, de expressão. Percebam que eu trago elementos disruptivos, percebam que eu trago elementos que são contrapontos para outras peças que a gente já tem, mas também elementos que enfatizam certas referências, certas estéticas, certos tons. Assim, trazendo muita personalidade, muita individualidade, mas mantendo a harmonia. Mas vamos lá, 5 detalhes que eu gosto muito nessa composição, agora que eu levantei o óculos. Aproveitando essa peça mesmo, perceber como o blazer enfatiza os tons de azul que a gente tem, a bota enfatiza o rosa, só que na parte de baixo, ou seja, numa proporção distante, mas como o óculos deixou de fato enfatizado o tom de verde que a gente tem na gola. O segundo é perceber como a bolsa da Luisa Barcelos também evidencia o abotoamento que a gente tem no blazer. O terceiro é perceber que mesmo com elementos de força que essa peça traz, como as ombreiras, o efeito de pontas na frente, de imediato é desconstruído pela feminilidade dessa construção, tanto pelo tweed multicolorido quanto pelo próprio abotoamento. Esse foi o terceiro, né? Ainda faltam dois. O barrado da calça indo bem de encontro com o cano levemente mais alto da bota, deixando ela empapuçada, o que traz uma pegada mais contemporânea, traz uma bossa de imediato. Esse foi o quarto, porque o quinto é sempre deixar a manga da blusa de dentro por fora do blazer. Tanto enfatiza o que a gente tem por dentro, pensando numa estamparia, pensando em alguma cor, quanto evidencia também esse efeito de camadas, só que de forma mais sutil. Uma composição que assim, pessoal, depois de tudo que eu falei, eu preciso ainda contar o quanto eu tô alucinado nela, pra vocês perceberem que muitas vezes a gente pega uma calça estonada, a gente pega uma calça com bolsos cargos, já imagina com uma camiseta branca, tênis branco. Eu adoro, não entenda mal, você bem sabe que eu adoro. Mas que isso não seja impedimento, que não seja empecilho pra gente trazer muita informação de moda, muito da nossa personalidade através do vestir. Pelo menos por aqui vocês sabem que nunca é empecilho, né? Quero muito saber o que vocês acharam dessa produção, quero muito saber como vocês imaginam que a gente poderia desenvolver diferentes formas de styling com as mesmas peças, porque agora eu tô pronto. Fui!